Everton, hoje de manhã o Fernando lecionou, Fernando Lopes, também quarto anista do Seminário Presbiteriano do Norte, e o Everton é o terceiro anista do SPS, Seminário Presbiteriano do Sul Campinas. E também porque o Everton, este vai o último domingo deles. Essa semana eles já vão viajar e vão começar o trabalho deles em Campinas. Esse é um tempo especial, irmãos, do seminarista, porque é o tempo que o seminarista começa a colocar em prática a prédica, que é uma das ferramentas que o obreiro ele tem que carregar a sua vida toda, é a ministração da palavra. E quem tem uma igreja como a nossa, para treinar isto, é algo muito importante. Primeiro, porque a nossa igreja, ela tem sido trabalhada, e ela tem, assim, algo muito especial na prédica, com relação a ouvir a palavra, a ser doutrinada nessa área. Então, o Everton, eu acredito que Deus tem um projeto grande para a vida dele, e nós fazemos parte disso, não só sendo a igreja dele, onde ele entregou a sua vida ao Senhor. Eu acho que aqui o Everton fez as duas maiores decisões da vida dele. Eu acho que qualquer outra decisão que você tomar daqui para frente tem a ver com essas duas que você tomou aqui na igreja. A conversão, a entrega dele para Jesus e o casamento dele. Então eu acho que são dois momentos que determinantes para o resto da vida do Everton. Então aonde o Everton estiver, nós estaremos com ele como base da sua história. Então eu queria que antes dele ir para trabalhar em outro campo, que ele pudesse trazer aos nossos corações mais uma palavra. E que Deus esteja usando você para isso. Amém? Boa noite. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a minha nova vida de casado. Na semana passada, o pastor Ezequiel me fez um convite para vir pregar. Eu gostaria muito de agradecer ao pastor, como pastor titular dessa igreja, responsável por esse púlpito, de me confiar o púlpito, a mensagem, e me dar o privilégio de pregar na igreja de onde eu ouvi, no púlpito de onde eu ouvi a maioria das minhas mensagens da vida, até hoje. E para mim é um grande privilégio. E quando o pastor faz um convite para alguém pregar, para mim pregar, eu fico sempre com a minha mente elétrica, pensando o que eu vou pregar. Esse é o drama de todo pregador. E aí então eu decidi por uma mensagem e falei: Valéria, você lembra daquelas duas mensagens que você ouviu? Eu lembro. Você vai ouvir pela uma terceira vez. Aí ela disse assim para mim, como esposa: você vai pregar essa mensagem por conveniência ou porque Deus falou isso para você? Aí eu respondi na hora, sem titubear: por conveniência. Aí eu falei: eu acho que eu preciso orar um pouco mais. Eu orei um pouco mais e Deus mudou a mensagem. Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre um homem, um personagem bíblico que tem me acompanhado durante um tempo na minha vida. Se da última vez que eu estive aqui, eu meditei com vocês, com a igreja, no livro de Apocalipse, eu gostaria de hoje meditar no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia.
Gostaria de falar para vocês sobre a vida de um homem que eu considero o mais brasileiro dos personagens bíblicos. Tem tudo a ver com a gente. Que brasileiro tem a característica de burlar o sistema, passar à frente na fila, furar fila, de não respeitar a vaga do idoso, o sogro está falando aqui. Exatamente. Não dar seta no trânsito. Não emitir nota fiscal para não ter que pagar o imposto depois. E assim por diante. Nós temos 1 milhão de maneiras de burlar o sistema. E esse homem tem essa característica. Ele consegue driblar as pessoas e se beneficiar a partir de um prejuízo dos outros. Eu estou falando de Jacó. Eu gostaria de falar um pouco sobre a vida desse homem que resistiu a Deus durante a maior parte da sua vida. Nós somos extremamente resistentes a Deus. E quando eu olho para o cristianismo moderno, eu chego à conclusão de que nós sofremos de uma espécie de baixa autoestima espiritual. O que eu quero significar com isso? Que nós achamos que ter intimidade com Deus é para algumas pessoas, não para nós. Que só algumas pessoas conseguem atingir um determinado patamar espiritual, mas nós não. O pastor é o espiritual. Ele ora, eu não. O missionário, o líder, o professor de escola bíblica dominical e os líderes em geral. Nós acreditamos que essas pessoas estão num patamar de espiritualidade diferente do nosso. Que nós estamos abaixo da média. Que nós somos inferiores espiritualmente, por natureza. Que essas pessoas, elas têm uma conexão com Deus banda larga, 4G. E que a nossa conexão com Deus é uma conexão de escada. Quando não, um sinal de fumaça. Parece que nós somos inferiores espiritualmente. Parece que os personagens bíblicos, eles estão no lugar que nós nunca vamos chegar e que nós estamos muito abaixo. Pensamos que Deus ama mais as pessoas que sabem mais de teologia. Quando na verdade, nosso Deus ama pessoas, não teólogos só. Se esses teólogos forem pessoas, também. Então, o nosso problema é que nós temos uma baixa autoestima espiritual. E aí, por conta disso, nós acabamos terceirizando a nossa espiritualidade. Em outras palavras, a gente delega a outras pessoas para que elas vivam a nossa espiritualidade por nós. Nós temos um substituto espiritual. Um outro sacerdote, que não Jesus. Então, nós começamos a namorar alguns pecados na nossa vida, a flertar com a iniquidade. Nós começamos a engravidar-nos de determinados pecados, como o pastor diz aqui. E nós mantemos esses pecados na nossa vida, dizendo: eu nunca vou conseguir atingir esse nível de espiritualidade da outra pessoa, porque eu tenho esse pecado na minha vida. Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, penso aquilo, falo isso. Enquanto eu não abandonar
essas coisas, eu nunca vou conseguir atingir uma intimidade com Deus. E se nós formos esperar para atingir uma intimidade com Deus, abandonando nossos pecados, nós vamos esperar a nossa vida inteira. Porque o processo é contrário. Quando nós começamos a nos render a Deus, a baixar nossa guarda, deixar nossa resistência de lado e caminhamos em intimidade com Deus, é aí que nossos pecados começam a ser abandonados. Se você quiser abandonar determinados pecados na sua vida por conta própria, para só então se engajar num relacionamento mais íntimo com Deus, você vai esperar a sua vida inteira. E ter nossa vida transformada não acontece da noite para o dia. Isso é um processo longo e árduo. Jacó que o diga. E sabe, Deus não nos chamou para nós nos encontrarmos com Ele um único dia da semana ou um determinado horário. Deus nos chama na palavra dEle para termos um relacionamento diário. Isso é que é discipulado. Discipulado é uma caminhada longa. É uma maratona. E as pessoas que Deus costuma chamar para caminhar com Ele não são pessoas perfeitas. São pessoas imperfeitas. Todas as histórias bíblicas que você lê, você vai ver Deus chamando pessoas imperfeitas e indignas para caminharem com Ele. Gente esfarrapada. Gente que nós fôssemos avaliar, se nós fôssemos avaliar a vida espiritual delas, bem de perto, nós diríamos que elas são muito parecidas conosco. Todos nós, sejamos líderes da igreja, sejamos membros da igreja, sejamos não membros da igreja, todos nós somos chamados para uma caminhada de fé com Jesus. E tem um exemplo da Bíblia, o profeta Samuel. Eu gosto muito da história dele, se encontra lá no livro que leva o nome dele. 1 Samuel, capítulo 2, diz sobre Samuel que ele crescia, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ainda mais para frente, no capítulo 2, diz: o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E as palavras jovem e crescia são importantes aqui, porque mostram a evolução, desenvolvimento espiritual desse caminhante de fé chamado Samuel. Quando nós lemos depois, mais para frente, no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 2 também, nós vemos que as palavras quase são repetidas a respeito de Jesus. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ainda no capítulo 2, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Samuel e Jesus. Ambos cresceram. O próprio Jesus não chegou aqui na terra evoluído. Não nasceu com 30 anos. Jesus cresceu. Esses textos estão conversando um com o outro. O de Samuel e o de Lucas. E o Jesus foi o que Samuel não conseguiu ser. E Samuel apontava para o que Jesus seria. Jesus desenvolveu a sua vida espiritual. Desenvolveu a sua visão de mundo. Cresceu. Como diz em Hebreus, ele teve que sofrer para isso. Samuel, Jesus, nós, todos nós, somos o que eu gosto de chamar sujeitos históricos. E sujeito histórico é uma pessoa que cresce
que se constrói na história. Um dia de cada vez. Passo a passo. É o que a música do coral cantava. E passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. É isso. Exatamente isso. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Se construir na história. Tomar decisões e se responsabilizar por elas. Entendendo que nós temos passado, temos um presente, temos um futuro. Isso é um sujeito histórico. Um animal não é um sujeito histórico. Porque ele não tem consciência das coisas que ele faz. Cada um de nós somos. E um ensinamento muito valioso das biografias bíblicas é nos tornar conscientes disso, de nós desenvolvermos corações aprendizes, como seres históricos que nós somos. Enquanto nós escutamos a história de Jacó, nós vamos observar esse aspecto da vida desse homem que faz parte de todo ser humano, faz de todo ser humano extremamente complicado e surpreendente, que é a aprendizagem. Quando nós negligenciamos a aprendizagem, nós deixamos de andar com Jesus. O chamado é para nós aprendermos dele, deixarmos a resistência a Deus. E isso não se aprende numa escola. Jacó nunca entrou numa escola. Esse aprendizado é um aprendizado para a vida. Eu gostaria de deixar para nós essa história, porque vai trazer para nós a condição de deixarmos de resistir a Deus, deixarmos o nosso coração endurecido, a insubmissão, a obstinação, deixarmos de viver do nosso jeito. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos de 22 até 32. Gênesis 32, 22 a 32. Diz assim: Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, o homem: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pai nosso, que o Senhor abençoe o nosso momento de reflexão na Tua Palavra. E a nossa meditação, as palavras da minha boca,
sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. 3 amigos viajavam a pé numa longa distância e eles chegaram num lugar, numa estrada deserta, numa encruzilhada, numa bifurcação. A bifurcação não tinha placa para dizer que estrada levava aquele lugar. Não tinha ninguém por perto. Não tinha posto Ipiranga para perguntar. Não tinha nada. E aí, então, eles começaram a discutir qual daquelas estradas levaria eles onde eles intentavam ir. E aí, então, um deles falou, olha, é pela esquerda. E os outros 2 disseram, não, é pela direita. E aí, então, eles ficaram discutindo um tempo ali por qual caminho seria o melhor tomar para chegar onde eles queriam chegar. Então, o que estava sozinho falou, não, é certeza, pela esquerda, nós caminharemos pela esquerda. Os outros 2 disseram, olha, eu acho melhor a gente não se separar. Vamos ficar todos juntos. Porque se nós separarmos, nós não vamos conseguir nos encontrar. Por isso, vamos permanecer juntos, vamos para a direita, depois a gente retorna se nós estivermos errados e vamos pela esquerda. O outro se mostrou irredutível e falou, não, eu vou pela esquerda. E se vocês quiserem pela direita, eu vou ficar aqui esperando. Quando vocês voltarem, eu vou dar risada da cara de vocês. E aí eles ficaram discutindo, não conseguiram chegar a uma solução. Então, os 2 tomaram o caminho da direita e o outro tomou o caminho da esquerda. No começo, que estava sozinho, se mostrava confiante. Ele sabia que tinha tomado a decisão correta. Enquanto ele olhava, os outros 2 desaparecendo no horizonte, ele começou a ficar com medo. Enquanto ele caminhava sozinho por aquela estrada, ele foi assaltado 3 vezes. O primeiro assalto que ele sofreu foi da solidão. Ficou sozinho. Ele ficou sozinho e o sentimento da solidão tomou aquele rapaz e fez ele começar a perceber que não é bom estar só. O segundo assalto foi o assalto do arrependimento. Eu deveria ter ido com aqueles 2. Eu deveria ter ficado com eles. Não deveria ter sido tão teimoso assim. E o terceiro assalto foi de 2 rapazes que estavam passando dali e levaram os tênis dele. A nossa resistência teimosa nos traz muito desgosto. Essa é a história de um homem que foi resistente a Deus por muito tempo, Jacó. E eu olho para a história dele e a vejo dividida em alguns capítulos que eu dividi. O primeiro capítulo eu chamo Sob Rédeas Longas. A mãe dele se chamava Raquel, o seu pai se chamava Isaac. Isaac se casou com a sua prima Raquel e e ela engravidou. Depois de muito, Isaac orar por ela porque ela era estéril. Então, quando ela estava estéril, quando ela estava grávida, aconteceu o primeiro ultrassom da história. Deus olhou para ela e disse, olha, você tem 2 nações dentro do seu ventre. 2 nações vão sair daí de dentro. E um vai ser mais forte que o outro. O mais velho vai servir o mais novo. Ela estava grávida de gêmeos. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, e tinha a promessa de Deus de que, através daquela linhagem, Deus abençoaria todas as famílias da terra através deles. Porque todas as famílias da terra se encontravam amaldiçoadas por causa do pecado. Seu irmão gêmeo Esaú significa peludo. Porque quando ele nasceu, eles tomaram aquele menino e viram que ele tinha pelo para tudo quanto é canto. E na mentalidade judaica, você dá um nome de acordo com a personalidade
ou alguma característica de alguém. Isso é diferente de nós. Esaú significa peludo. E foi isso, e é assim que ele se chamava. Esaú era queridinho do papai. E como irmão mais velho, tinha os direitos da primogenitura. Quais são os direitos da primogenitura? Dupla herança. Liderança familiar. Supremacia sobre o irmão. E bênção paterna. Deixa eu explicar cada uma dessas 4 coisas. Dupla herança. Quando você tinha 2 filhos, você separava a sua herança em 3 partes. O filho mais velho tomava 2, o filho mais novo a única. Supremacia sobre o irmão. Tudo que acontecesse, se tinha quem iria ganhar o presente? O irmão mais velho. Esaú, no caso. Bênção paterna. O costume do pai abençoar e desejar ao filho mais velho que ele seja bem-sucedido em tudo quanto ele fizesse, que ele se tornasse rico e próspero, e assim ser abençoado. E liderança familiar, ou seja, quem lideraria a família depois da morte do pai seria o filho mais velho. Era isso que caberia a Esaú. Ele foi o primeiro a ser tirado da barriga de Rebeca. Esaú tinha uma personalidade tempestuosa, era rude, frio, homem do campo. Se fosse hoje, ele vestiria um chapéu, calça comprida, aquela calça quente, camisa sempre suja, homem do campo, homem rude, homem que não se contenta com as coisas de Deus. Ele naturalmente seria aquele que herdaria o pacto de Deus com Abraão. Jacó era o queridinho da mamãe, mas caseiro. Se por um lado Esaú era um homem do campo, vivia caçando, vivia na floresta, dormia na floresta, voltava tarde, voltava no outro dia, Jacó era aquele mais caseiro, e o seu nome significa aquele que segura o calcanhar. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, e eles deram esse nome a ele, que não só mostra um ato, uma atitude física, mas que mostra uma característica desse homem, Jacó. Um homem que não media oportunidades para passar a perna nos outros e se dar melhor. Ele era o tipo de negociante esperto. Aquele cabra que você compra uma coisa dele, acha que saiu ganhando, mas na verdade comprou uma coisa acima do preço. Quando você encontra um familiar seu e diz, olha o que eu paguei nisso, ele vai falar, mas quanto você pagou? Como assim? Já é tarde. Ele já deu risada de você lá. Esse é o Jacó. Rápido, ligeiro, esperto. Deus tratava Jacó, nessa primeira fase da vida dele, sob rédeas longas. Dando liberdade para ele fazer o que ele bem entendesse da sua vida. Fosse para onde quisesse. Vivesse do jeito que quisesse. Mas Deus agia estrategicamente. Packer, no livro dele, O Conhecimento de Deus, diz o seguinte: era necessário, portanto, que Jacó sentisse a sua própria fraqueza e tolice, sendo levado a uma falta de confiança completa em si mesmo, que deixaria de explorar os outros. Sua autoconfiança deveria ser totalmente destruída. E com paciente sabedoria, Deus levou Jacó até o ponto em que pudesse gravar-lhe na alma, de modo preciso, o sentimento de amparo impotente. É instrutivo rever os passos de Deus. Nesse meio tempo, no tempo das rédeas longas, Deus deixou Jacó colher os frutos da sua insensatez, da sua loucura, da sua astúcia. E começou tudo com aqueles que eram mais próximos dele, Esaú. Certo dia, Esaú chega em casa cansado, e quem já trabalhou braçalmente sabe como dá fome trabalhar com as mãos, suar, dá fome. Ele chega em casa, bate na mesa e diz, mano, faz pra mim aquele ensopado que só você sabe fazer. Nas mãos da pessoa errada. Ele aproveitou da fraqueza do irmão
disse o seguinte: eu faço, mas se você vender para mim os direitos da sua primogenitura, aqueles direitos que eu falei agora há pouco. Esaú estava morrendo de fome e disse: eu vou morrer, que me importa a minha primogenitura? Passa esse prato de ensopado para cá e depois você vê o que você faz com ela. Então, Esaú prepara um prato de ensopado vermelho, do jeito que o irmão dele gosta, ele come, sai andando, sem perceber, vendeu por um prato de lentilha, alguns de vocês comeram no final do ano, em troca da sua primogenitura. E achou que estava ganhando. Mas continua. Isaac envelhece, fica cego e resolve dar bênção para o filho mais velho. Mas a gente, quando ouve o que Deus quer de nós, a gente começa a querer ajudar Deus. E eu não sei o que é pior. Não crer no que Deus diz, ou querer ajudar Deus no que Ele diz. Não sei qual é pior. A Rebeca acreditou no que Deus disse. Olha, o filho mais novo vai reinar sobre o irmão mais velho. E ela resolveu dar uma ajudinha para Deus. Ela ouviu Isaac, prometer a Esaú que iria abençoá-lo, dar a bênção paterna. Ele só deveria caçar uma das suas caças, voltar com a caça pronta, então entregar para Isaac e assim receber a sua bênção. Então ele sai, a mãe Rebeca chama Jacó e diz: seu pai vai dar bênção para o seu irmão. Agora você vai lá, pega um dos cabritos da nossa casa, que eu vou cozinhar, nós vamos levar para o seu pai, ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. Jacó percebe que não vai dar muito certo. Então ele fala: olha mãe, esse negócio aí, olha como a minha pele é lisa, e o meu irmão tem pelo para todo lugar, não se preocupe com isso, eu vou cobrir você com um casaco de peles do seu irmão, colocar uma roupa dele, e ele não vai nem perceber, ele está cego. Então ele faz um cozinhado lá com a comida que ele pega, ela faz um cozinhado com a comida que ele pega, leva para Isaac, Isaac está velho, começa a desconfiar, a voz é de Esaú, ou melhor, de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Então, come e abençoa. Esaú volta. Imagina um cabra macho, louco da vida, porque surrupiaram a sua bênção. Esaú fica furioso com o irmão dele. Então, começa a planejar matá-lo. Rebeca percebe que o seu queridinho está correndo perigo e fala: foge. Foge porque o seu irmão está bravo. Então, ele toma suas coisas e foge para a terra do irmão de Rebeca, Labão, até que a ira de Esaú passasse. Deixa eu fazer uma pausa. Talvez você esteja passando por uma fase semelhante à de Jacó. Talvez Deus esteja tratando você sob rédeas longas. Talvez Deus esteja deixando você fazer o que bem entende da sua vida. E você faz. Você vai para onde quer. Você faz o que quer. Você pensa o que quer. E pensa: não morri. Não cai um raio na minha cabeça. Vou continuar fazendo. E Deus te observa. Deus te observa não com o intuito de punir você,
Ele te observa com o intuito de aproximar-se de você. Ele está trabalhando na sua vida. Deus trabalha dessa maneira. Às vezes, Ele nos deixa fazer o que nós bem entendemos da nossa vida. Mas Ele quer que a gente colha os frutos das nossas ações, para percebermos o quanto somos fracos, ruins, tolos, sem Ele. Pobres, cegos, nus, sem Ele. Às vezes Ele está te deixando passar por isso. Às vezes você olha para trás e vê isso. Deus, aquele dia, aquela época, me tratava dessa maneira. Eu fazia aquilo. Mas Deus estava me olhando. Talvez você esteja nessa situação hoje, mas Deus não se esqueceu de você. Um segundo capítulo da vida de Jacó, eu chamo de fechando o cerco, porque agora Deus começa a se aproximar um pouco mais de Jacó. No caminho, Deus se revela a Jacó, enquanto ele está se dirigindo a Padã Arã, aonde mora Labão, de onde saiu Rebeca. E nesse caminho, ele para pernoitar em Luz, dorme em cima de uma pedra, sonha com uma escada que sai do chão até o céu. Anjos subiam e desciam por aquela escada. Ele acorda e percebe que ali estava a presença do Senhor. E chama aquele lugar Betel, casa de Deus, porque Deus mora aqui. Mas Jacó não entendeu muito bem o que aquilo significava, porque, na verdade, o que Deus quis dizer com aquilo não era que ele morava naquele lugar. Porque no sonho, Deus diz a Jacó: eu vou ser com você, por onde você for. Eu vou estar com você. Eu estou vendo você fugir do seu irmão, mas eu vou te abençoar. Aquelas bênçãos que eu prometi para Abraão, o seu avô, eu vou dar para você. Famílias da terra inteira vão ser abençoadas por causa de você. Eu vou estar com você por onde quer que você for. Ele acorda e dá aquele lugar, o nome de Betel, e faz uma oração. Uma oração que seria melhor ele não fazer. Porque ele diz assim: Deus, se o Senhor estiver comigo, for comigo até a casa de Labão, me trazer em segurança de volta, eu vou te servir. Não entendeu nada do que Deus disse para ele no sonho. Porque Deus disse para ele: eu estou com você. Não é esse lugar que é Betel. Você é Betel, Jacó. Porque onde você estiver, eu vou estar. E eu gosto muito do Ariovaldo Ramos quando ele diz assim: nós somos a casa de Deus. E quando nós nos ajuntamos, nós somos o condomínio de Deus. Jacó deveria entender que Deus estava fazendo daquele momento dele casa de Deus, Betel, e não daquele lugar. E além de tudo ele diz: olha, eu vou te servir caso o Senhor me abençoe. Na verdade, Deus já estava abençoando ele, prometeu abençoá-lo. Ele estava com dificuldade de entender. Mas Deus estava fechando o cerco. Ele chega lá na casa de Labão e começa a comer do pão amargo que fez os outros comerem. Na mão do seu tio Labão. Labão era um sujeito tão oportunista quanto o próprio Jacó. Ele chega na casa de Labão, vê Raquel e acha aquela moça linda. E as escrituras dizem: Raquel era formosa no semblante e formosa no porte. Inteira bela. Mas Lia, irmã mais velha de Raquel, tinha os olhos baços.
Aí a gente lê o texto e fala, o que significa esse bendito olhos baços, olhos fracos, olhos meigos? As mulheres lá andam só com os olhos de fora. E, portanto, uma mulher bonita se avalia a partir dos olhos. Se você tem os olhos belos, já é um bom começo. E é assim que eles avaliam as mulheres lá. Mas Lia tinha os olhos fracos. Começou mal. Em outras palavras, nosso linguajar, traduzindo o que significa isso, tribufu. É um canhão. E quando Jacó olha para ela e fala, não, essa não, Jacó é espertalhão. Ele quer o melhor para ele quer Raquel. Ele dá um beijo em Raquel e chora em voz alta. Ele ama Raquel. E ele quer então, esse é o ponto fraco, Labão percebe. Raquel é o ponto fraco de Jacó. Vou pegar ele ali. Se você quer se casar com Raquel, então você vai ter que trabalhar para mim por 7 anos. Então, Jacó era apaixonado por Raquel, trabalha 7 anos. Passam-se 7 anos do trabalho, ele chega à noite de núpcias, Labão entrega Lia. Outro dia, ele acorda e percebe que Lia está dormindo com ele. Vai para Labão e diz, mas eu queria Raquel. E ele diz, olha, você não leu a linha pequenininha lá debaixo do contrato. Lá estava escrito assim, aqui só se dá em casamento a filha mais velha primeiro, depois a filha mais nova. Mas se você quiser a Raquel, mais 7 anos. Jacó trabalha mais 7 anos e passam assim, porque ele amava. Enquanto Labão desfruta de 14 anos de trabalho gratuito. Deus estava ensinando Jacó a partir de um homem que fazia as mesmas coisas que ele fazia com os outros. Fazendo ele comer desse pão amargo que ele fazia os outros comer. Lá, Deus gosta de trabalhar a partir do improvável. Por isso, quem tem filhos não é Raquel, é Lia. Lia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos de Jacó. Raquel, nada. Então, ela dá a sua serva para Jacó se dormir. Bila, se dorme com ela e tem filho. E aí então, por sua vez, Raquel, ou melhor, Lia, dada a sua serva, para que Jacó durma com ela e tem filho. Só então, depois disso, Deus olha para o sofrimento de Raquel e concede um filho de Raquel, que é José. Ele se desenvolve ali, Jacó, 11 filhos de uma filha, Diná, mas ainda não estava pronto. Jacó começa a dar uma de engenheiro genético. Ele percebe que se ele põe um graveto todo entrecortado na frente do rebanho, quando ele está dando cria, o rebanho nasce com listras. Então ele diz, ô Labão, é o seguinte, eu vou continuar trabalhando para você, só que eu vou pegar para mim todos os rebanhos que nascerem com listras, salpicados, e dos cabritos, os negros. Então ele começa a manipular, na cabeça dele, lógico, não sei como que isso acontece, né? E começa a nascer tudo salpicado, e começa a nascer tudo negro, e começa a nascer tudo com listra, e ele começa a enriquecer às custas de Labão. Gente, um passa a perna no outro. Isso não é novo. Um bancando mais esperto que o outro, e ele enganando, segurando o calcanhar. Então, ele começa a enriquecer
os filhos de Labão dizem, olha, Jacó, aquele seu genro, sobrinho, está enriquecendo às suas custas, viu? Ele começa a perceber que o Labão não olhava mais para ele do mesmo jeito. E ele resolve fugir. Fugir com 2 filhas, 2 servas das filhas, 11 filhos e uma filha que ele criou lá, cabritos, ovelhas, rebanhos, camelos e outros servos que ele adquiriu ali. Ficou muito rico. Então, Labão sai correndo, depois de 3 dias percebe que ele fugiu, chega lá e fala, olha, o que você fez comigo? Eu te dou as minhas 2 filhas, eu te dei todos os meus servos, camelos, rebanhos, e você sai de casa sem dizer nada. Eu iria fazer uma festa para você. Iria nada. Eu iria fazer uma festa para você. Mas eu só não vou fazer nada, porque o seu Deus, o Deus do seu pai, apareceu para mim em sonho e disse, não fale mal, nem bem a Jacó. Lembra da promessa lá atrás? Não faça nada. Eu estou com ele. Isso é interessante, porque Labão é igual a Jacó. E o que tinha de tão especial em Jacó que não tinha em Labão, que Deus favorecia Jacó? O que tem de tão especial em mim que Deus me favorece e não outro? O que tem de tão especial em você que Deus te favorece e não outro? Eu amo essas perguntas. Eu amo responder essas perguntas. Porque elas são simples. Nada. Nada de especial. Nada. Deus quis. Deus resolveu favorecer Jacó. Deus disse, você é Betel. Eu estou com você. Por onde você for. Eu vou te proteger e não vai acontecer nada com você. Mas Jacó tinha dificuldade de entender isso. Então, ele sai e começa a fugir de Labão. E olha que engraçado. Ele, há 20 anos atrás, fugia de Esaú. Agora, ele começa a fugir de Labão. Vive fugindo de familiar. Qualquer semelhança, mera coincidência com os dias de hoje, você que vive fugindo do familiar. Vive fugindo do seu irmão, viveu fugindo do seu tio, mas agora ele tem que começar a experimentar aquilo que Deus tem para ele. Ele fica sabendo que logo em diante, o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens para pegá-lo, um exército. Um exército. Está morrendo de medo. Passaram-se 20 anos desde que ele fugiu de Esaú. E ele faz uma oração bem desajeitada. Ele não conhece direito a Deus. E não sabia orar direito. E ele faz como a gente faz quando não lembra o nome de alguém. Quando a gente não lembra o nome de alguém, a gente fala, o fulano do João, que falou que vem, ele faz isso. O Deus do meu pai Isaac, Deus do meu pai Abraão, o Deus que prometeu lá que iria abençoar, Deus, eu estou falando com o Senhor mesmo. E começa a fazer uma oração. E essa oração mostra o quanto ele está com medo do seu irmão que vem no seu encalço. Esaú vem com um bando atrás dele. No versículo 11 do capítulo 32, ele diz, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar minhas mães com os filhos. Ele está morrendo de medo. E é então que Deus vai intervir na vida de Jacó com poder e graça. Deixa eu fazer outra pausa. O intento maior de Deus, para mim e para a sua vida,
é nos aproximar dele. Fazer de nós Betéis. Cada um de nós. Às vezes, e a gente que trabalha muito na igreja acaba caindo nessa tentação, nós acreditamos que o mais importante é o quanto nós podemos fazer para Deus. O mais importante é o quanto eu consigo mais pregar. O mais importante é o quanto Deus me usa. Mas aqui, eu tenho impressão, a partir da história de Jacó até aqui, que o mais importante para Deus é o quanto nós estamos próximos dele. Deus está fechando o cerco, aproximando Jacó de si. O maior intuito de Deus para a sua vida é próximo dele. Ele quer que o céu seja uma visão constante na nossa vida. Betel significa estar com Deus o tempo todo. E uma das grandes diferenças do pacto antigo para o novo é a seguinte. Se no Antigo Testamento Deus dizia, eu estou contigo, eu estou contigo, Josué, eu estou contigo, Abraão, eu estou contigo, Jacó, eu estou contigo, a frase muda no Novo Testamento. Ele começa a dizer, eu estou em ti. Deus coloca o Espírito Santo dentro de cada um de nós, porque Ele quer estar próximo de cada um de nós. Não mais de um seleto povo, não mais de um grupo pequeno. Ele quer estar próximo de todos nós, de cada um de nós. Isso significa ser Betel. Significa andar com Deus onde quer que nós vamos. O tempo todo. A presença de Deus é o que há de melhor. Eu gostaria de passar para o terceiro capítulo da história de Jacó. Eu vou ficar nesse último capítulo. O golpe final. Deus começa a quebrar a resistência de Jacó. Eu gostaria de olhar com mais atenção sobre esse texto que nós lemos aqui. Jacó se levanta de madrugada e naquela mesma noite ele pegou suas mulheres antes do Val de Jaboque. O Val é um lugar, uma passagem onde você consegue passar por um rio com água no tornozelo. E ele passa as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos. E fica ali. Passou o ribeiro, passou tudo que ele pertencia, ficou só. E aqui ele tomou uma atitude que mostra que ele não aprendeu ainda direito. Sabe por quê? Porque se você sabe que do outro lado o seu irmão vem com uma fúria e 400 homens, você não passaria a sua família primeiro. Covarde. O que ele deveria fazer como bom líder? Fica todo mundo aqui. Esaú. Você só vai fazer qualquer coisa para qualquer um dos meus filhos se você passar por mim. Você só vai tocar nas minhas esposas, nas minhas servas e nas minhas coisas se você passar por mim. Jacó é covarde aqui. Jacó passa tudo e fica do lado de cá. Ele faz a sua família de escudo para si. Vê se cabe uma coisa dessa. E ele fica sozinho. E é aqui que está
o ponto desse texto. Ele fica sozinho. Jacó é assaltado pela solidão. E a nossa resistência a Deus não nos leva para outro lugar, senão para a solidão. Porque a solidão é um lugar de aprendizado. A solitude é um lugar de aprender. Jacó fica sozinho, olha para dentro de si, naquele breu, e vê o quão fraco, incapaz, impotente, autossuficiente ele foi até ali. Agora, Jacó tem um primeiro momento, que é o momento da vulnerabilidade. Jacó está frágil. Só. E quando nós estamos sozinhos, nós somos frágeis. Nós podemos ser as pessoas mais corajosas diante dos outros. Mas quando nós estamos sozinhos, aí nós somos nós. Jacó está sozinho, com medo. Seu irmão está vindo. E agora diante dele, só tem os estragos que ele mesmo produziu até então. Deus conduziu a vida de Jacó até aqui, para mostrar o quanto ele precisava de Deus. E esse momento de solidão é imprescindível para nós. O momento em que nós podemos olhar para dentro de nós e vermos o quão ruins nós somos, fracos, autossuficientes. Nosso coração precisa estar quebrantado diante de Deus. Humilde diante de Deus. Para nós começarmos a perceber a presença dele ao nosso redor. Deus tinha mostrado para Jacó que estava junto com ele. Jacó fica sabendo que tem 400 homens vindo na direção, mas ele vê anjos de Deus e ele diz, olha, aqui está o acampamento de Deus, e chama aquele lugar Manaim. Mas ele leu errado. Aquela era a escolta pessoal que Deus mandou para Jacó. Anjos. Para que ele olhasse para aquilo e falasse, o que é Esaú? Quem é Esaú? Perto desse acampamento de anjos. Aquele era o acampamento de Jacó, não o acampamento de Deus. Mas ele não percebe. Nós precisamos perceber que Deus está ao nosso redor. E para isso nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nos humilhar diante de Deus. E às vezes ficar só é a solução que Deus encontra para que isso aconteça. Mas há um segundo momento. Sem apresentação nenhuma, Deus coloca um homem lutando com Jacó. E Jacó está só. Mas Jacó não está só. E esse é o grande tchan da vida espiritual. Quando nós estamos sós, é aí que nós não estamos sós. E tem um homem ali, lutando com ele na escuridão. Ele podia pensar que aquele homem era Esaú, mas na verdade era outro. Parecia uma incógnita. E ele está lutando. E aqui não é só dois homens que estão lutando nesse texto. As palavras estão lutando nesse texto. Porque a palavra lutar é muito parecida com a palavra Jaboque, que é muito parecida com a palavra Jacó. Abaque, Iaboque, Jacov. As palavras estão brigando nesse texto. Dois homens estão brigando nesse texto. E o pó sobe, a poeira sobe. Eu acredito que eles estavam lutando uma espécie de MMA. Aqui, um agarrando o outro, e essa luta é intensa, porque eles vão noite a fio, até começar a amanhecer. O que significa? Jacó é resistente. Ele diz, eu vou passar dessa, eu vou sair vitorioso dessa. Eu venci meu irmão Esaú, eu venci o Labão, meu tio, meu sogro, eu também vou vencer esse homem. Eu vou ganhar. Jacó está acostumado a sair vitorioso. Mas então, quando aquele homem percebe que Jacó vai ganhar, toca na sua coxa e destronca o nervo ciático.
o nervo do quadril. E aquela dor faz Jacó perceber como ele sempre tentou fazer as coisas do seu próprio jeito, à sua maneira, explorando as pessoas, querendo sair invencível. Sentia a necessidade de algo, passava por cima dos outros, passava por cima das pessoas. Agora, o toque daquele homem desconhecido faz ele olhar para dentro de si e sentir a dor que ele fez outros sentirem. Jacó se sente num profundo estado de desamparo. E ele percebe que o que aquele homem fez não é qualquer um que faz. Ele está diante de alguém superior. Deus se manifestou a ele. Então, eu gosto de chamar esse momento de momento da reviravolta. Aquilo que Deus começou desde o início da vida de Jacó, desde o momento das rédeas largas, desde o momento que ele começou a fechar o cerco, agora Deus está completando. Jacó sente como é incapaz, como é necessitado. E aquele homem crava 2 marcas nele. Uma marca física na coxa, definitiva. Para sempre Jacó mancaria. Você veria Jacó, reconheceria ele fácil. É o que manca no meio da multidão. Esse é Jacó. Segunda marca, na alma. Deus transforma o caráter de Jacó. E é isso que a graça faz. Se você diz para mim que se encontrou com a graça e continua o mesmo, você não se encontrou com a graça. Porque o encontro com a graça transforma. Jacó teve seu caráter transformado, não podendo mais confiar em si mesmo para fazer as coisas do seu jeito. Minha pergunta é: qual é o seu adversário na vida? Contra quem você luta? A quem você está resistindo? Você pode se ver lutando contra homens, mas no fim das contas está lutando contra Deus. Aquela luta de Jacó durou a noite inteira. Você pode estar lutando contra Deus há muito tempo. Quanto tempo mais você vai continuar resistindo a Deus? Quanto tempo mais você vai continuar resistindo aos planos de Deus, à graça de Deus? Chega um momento que Deus quebra a nossa resistência. E é isso que ele fez com Jacó. É isso que Deus está fazendo com cada um de nós. É inútil lutar contra Deus. Mas aí, tem mais um momento nesse texto. O momento da bênção final. Esse estranho faz que vai partir, mas Jacó agarra nele e fala: você não sai daqui enquanto você me der a sua bênção. E esse é o momento que Deus esperou a vida inteira de Jacó para que acontecesse. O momento em que Jacó percebesse que ele não consegue viver sem a bênção de Deus. Sem a graça de Deus. Desesperado. Se você for embora e não me abençoar, eu estou perdido. Esaú está me esperando do outro lado do rio. Eu estou enrolado. Eu tenho essa perna agora mancando. Como é que eu vou fazer? Eu sou insuficiente. Sou indigno. Não consigo fazer nada. Eu preciso do Senhor. Esse é o momento que Deus esperou a vida inteira de Jacó para que acontecesse. Quando ele entendesse que sem a bênção de Deus, ele não vai a lugar nenhum. E o homem diz: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. E a resposta faz ele pensar quem ele é. O que passa a perna. Esse é quem eu sou. O que dá um jeito.
Você não pode confiar em mim, porque eu passo a perna. Esse sou eu. Jacó olha dentro de si. E quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, é aí que começa a transformação. Porque Deus dá uma terceira marca definitiva para Jacó. Ele diz, seu nome não é mais Jacó. Seu nome agora é Israel. Pois como príncipe, lutaste com homens, Esaú e Labão, e com Deus, e prevaleceste. E o que significa Israel? Tem uma associação com o nome príncipe, que mostra como, a partir daquele momento, houve uma evolução na vida espiritual de Jacó. Ele não seria mais o mesmo. Mas também mostra, pelo significado, quem é que luta. Israel significa Deus luta. Não mais Jacó. Não mais eu. Deus luta. Deus dá a vitória. Aquietai-vos. Deus dá a vitória. Não tente dar o seu jeito. Não tente fazer do seu jeito. Porque Israel, Deus é quem luta. Quando a gente tenta dar um jeitinho, a coisa não vai. E quem é que atrapalha a graça de Deus em nós? Nós mesmos. O maior adversário da graça de Deus não é o diabo, sou eu mesmo. Ele pergunta, Jacó pergunta o nome desse homem. Qual é o seu nome? E ele fala, você está perguntando demais. E abençoa ele. O pensamento daquela época era que a partir do nome de alguma divindade, algum ser superior, você conseguia manipular a realidade com mágica, a partir do nome. Ou seja, ele queria manipular Deus. Lógico, ele estava mancando, ele não era perfeito. E às vezes nós queremos domesticar Deus. Às vezes nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Às vezes Deus diz, eu quero fazer isso. Nós falamos, então eu vou te ajudar a fazer isso. Ou se não, Deus, faça isso. Nós oramos várias vezes assim. Deus, primeiro, o Senhor faz isso. Depois, aí vai fazer aquilo. Aí depois, se der tudo certo, vai fazer aquilo. A gente dá regra para Deus. E às vezes a gente tenta domesticar Deus. Mas Jacó, depois consegue perceber, depois da bênção, que aquele lugar chamava-se Peniel. E agora ele dá o nome certo. Porque ele diz, vi Deus face a face e a minha vida foi poupada, foi salva. Ou seja, a face de Deus salva. E Jacó sabia, refletindo depois no que havia acontecido, que Deus é quem havia poupado, Deus é quem havia feito, Deus é quem havia trazido ele até aquele momento. Quando eu penso nesse texto, só um texto do Novo Testamento vem à minha cabeça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, face a face. Em Jesus, nós conseguimos ver a face de Deus. Em Jesus, Deus nos encara face a face e diz quem nós somos e nos transforma. Em Jesus, nós temos a face de Deus nos mostrando em quem nós devemos confiar. Ser bem-sucedido para com Deus significa ser aleijado na nossa própria confiança. Nasceu-lhe o sol. Um novo dia nasceu para Jacó. Agora, não mais Jacó, Israel. Pois o encontro com o próprio Deus fez ver como Deus havia cuidado dele todo o tempo. A vida de Jacó nos ensina que a formação de um coração renovado não é um evento isolado, mas um processo contínuo. E nós temos uma inclinação, uma tendência para resistir a Deus.
E quanto mais nós vemos a nossa conversão como um evento passado e isolado, e dizemos, me converti no dia tal, 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 na hora tal. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós temos a tendência de não depender de Deus no agora. Porque salvação, na Bíblia, não é só um evento isolado. Salvação na Bíblia é um desenvolvimento, é um relacionamento com Deus, com Jesus. Salvação é quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Eu tenho a impressão de que quando que nós vivemos uma espiritualidade no passado. Lá Deus fez. Lá Deus agiu. Lá aconteceu. Quando na verdade a nossa conversão, assim como acontece com Jacó, é uma história. Eu posso dizer para vocês o dia que eu me converti, mas eu digo para vocês que aquele dia, até chegar aquele dia, houve um talhar de Deus numa história que vai anos. Posso dizer para vocês que a partir daquele dia, Deus continuou fazendo e continua hoje. Quando nós dizemos, a minha salvação aconteceu lá, nós temos uma tendência a resistir a Deus hoje. Porque Deus tem a salvação dele para nós o tempo todo. Porque salvação é um relacionamento com Jesus. Quando Jacó passou do rio, ele manquejava e não mais seria o mesmo. O velho Adão foi tirado, Jacó agora permanece na outra margem do rio. O novo homem passou para a margem de cá. A família de Jacó agora esperava Jacó do outro lado, mas veria um novo homem manquejando, que sabia quem ele era, que havia tido encontro com Deus, transformado. Jacó não é mais o forte, o vitorioso controlador de Deus, mas Israel, que é coxo e totalmente dependente da graça de Deus. A narrativa termina dizendo que os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril. A história desse povo tem um passado que diz que o seu antepassado era um homem mau. Um homem trapaceiro. Mas esse homem foi transformado. E agora a transformação que esse homem sofreu iria transformar o presente dela. Deixa-me dizer minhas últimas palavras. É preciso humilhar-se diante dele e reconhecer a fragilidade humana que nos domina. E Deus usa as circunstâncias da vida para tanto. Viver é aprender. Se o sol nasceu para Jacó, para nós nasceu um novo ano. Em 2015, deixe-se conduzir pela graça poderosa de Deus, através de uma experiência viva, um caminhar diário com Ele, humilde e aprendiz. Que assim seja na minha vida, na sua vida, um caminhar diário com o Senhor em 2015. Coração aprendiz. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso, em Jesus nós vemos a Tua face. Em Jesus nós temos um relacionamento diário com o Senhor. O Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós temos um relacionamento vivo com o Senhor, porque o Senhor está vivo em nós. Jesus vive a sua vida através de nós. E hoje o Senhor nos quebra, o Senhor quebra a nossa resistência e nos mostra o quanto nós somos incapazes, o quanto a nossa autossuficiência nos afasta do Senhor e que dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Santo Deus, Deus de Jacó, Tu és o Deus da nossa salvação e nós queremos viver
para te exaltar. Queremos viver com o coração aprendiz, diariamente, aprendendo com o Senhor. Ó Deus, fala com cada um de nós a cada dia. Ensina-nos, porque nós queremos aprender contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar uma música. Gostaria de chamar a Valéria para vir me ajudar. Que diz exatamente isso que nós ouvimos hoje. Vamos ficar em pé? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Todos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus abençoe ricamente o Everton. Vamos ainda em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra de desafio que Deus nos deu nessa noite. Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que sabe quem somos, um Deus que tem um projeto, como foi cantado também pelo Ministério de Louvor, que eu só vou morrer quando os propósitos de Deus terminarem. Eu entendo assim, o dia que Deus não precisar mais da minha presença nesse planeta, Ele vai me levar. Então, que assim seja na sua e na minha vida, aproveitando esse dia de hoje, primeiro domingo do ano. Deus está sempre em busca de cada um de nós. E Ele quer fazer algo na sua vida esse ano. Eu não sei, de verdade não sei mesmo, ninguém sabe, quantos de nós vamos começar 2016. Mas eu sei, vocês também sabem, que nós estamos começando 2015. É um privilégio estarmos aqui hoje e ouvirmos o que nós ouvimos da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los, a todos quantos quiserem vir aqui à frente para se colocarem diante do Senhor, para orarmos, intercedermos e você se colocar diante dEle, abrindo o seu coração. Ele sabe quem você é. E Ele sabe quem eu sou. Ele sempre está buscando-nos. Então vem aqui à frente, vamos orar. Nós também estamos orando pela Aninha, pelo irmão Naor, que fez uma cirurgia, pela Mirtes também, pelo irmão Sebastião, pela irmã Vani, pela Rose, e por todos aqueles que vocês sabem o nome e que está no seu coração e você vai buscar diante do Senhor agora. Também louvamos a Deus pelos irmãos que estiveram conectados conosco, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, Paulista, Recife, Bauru, Jundiaí, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, da Valéria, nesse novo campo, que Deus continue usando as suas vidas para a ministração da sua vontade. Deus amado, como é bom, Senhor, ouvirmos a tua palavra e sabermos que o Senhor sabe quem somos. Às vezes, ó Deus, nós levamos a vida como se o Senhor não ligasse para isto. Mas também, ó Deus, como é bom sabermos que o Senhor sempre está nos buscando para uma íntima comunhão com o Senhor, para mudar a nossa história, para dar-nos, Senhor, vitória sobre os nossos erros, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias. Por isso, ó Pai, nesta noite, nós queremos, ó Deus, que esse tempo seja um val de Jaboque,
para a vida de todos nós. Que esse ano seja a travessia desse vale. Sabemos que vamos ter lutas, que temos que encarar as nossas dificuldades, mas que saiamos, ó Deus, com a plena convicção de que o Senhor é um Deus que está em nós. Nós somos a tua habitação. Por isso, todos os recursos para qualquer situação, nós já os temos. Já nos foi dado. E nós queremos, ó Deus, usufruir disto. Ajude-nos, ó Deus, não nos deixe passar os anos sem apercebermos de que sempre o Senhor está em nós. Muito obrigado, ó Deus, pela bênção de podermos ter pensado juntamente com teu servo nesse texto de hoje. O Deus que transforma. Não importa, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma. E o nosso clamor é para isto. Deus, há em nós muitas, mas muitas coisas que precisam ser transformadas. Trabalhe, ó Deus. Não desista de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos isto. Pai, nós clamamos pelos nossos queridos irmãos que estão na fragilidade da doença, Senhor. Visite esses irmãos, Senhor, com carinho e graça, assim como o Senhor tem feito todo o tempo com o teu povo. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor venha e dê a cada um de nós a certeza desse trabalhar do Senhor. Conforta os corações. Produza, Senhor, as realidades da tua presença na vida de cada um que aqui está, cada família aqui representada. Pai amado, nós te pedimos uma bênção muito especial sobre o Everton e a Valéria, Senhor. Abençoe-os de uma maneira especial nesse novo campo. O Senhor os use, trabalhe, Senhor, na vida deles dois, para que eles possam se tornar, Senhor, naquilo em que está no teu coração para cada um. Obrigado também, ó Deus, pela a vida do Jackson, da sua esposa, dos seus filhos, que estão aqui, Senhor, de volta para tratamento de saúde. O Senhor esteja dando também ao teu servo todo o cuidado paternal, como o Senhor tem feito até hoje. Cuide dele, dá a ele, ó Deus, a cada momento, o suprimento para as suas necessidades. Pai querido, obrigado. Obrigado pela bênção de começarmos mais um ano. Que esse ano seja abençoadíssimo para a vida de cada um de nós. Possamos, ó Deus, vivê-lo para a honra e glória do teu nome. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, queridos, a todos vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor invada os nossos corações, todos nós.